Bom dia, pessoal. Começando a live do Radar Semanal, semana de 8 a 12 de julho, né? Hoje, feriado em São Paulo, mas a Bolsa abriu, né? Com volume baixíssimo, mas vamos aos ativos, que a gente tem bastante ativo para olhar hoje, que vocês mandaram no grupo. Então, vou começar. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ibov, certinho. Pessoal, o Ibovespa aqui, testando ainda o topo da linha de tendência de baixa, né? Desse canal de baixa que ele se encontra aqui há muito tempo, ainda bem que voltou, né? Testando aqui o topo desse canal de baixa, precisa romper essa região dos 126.680 aqui para ganhar momentum comprador, mas com esse volume tá bem baixo, bem complicado, tá? O volume projetado hoje é de 12 bi, só para vocês terem ideia, a média de volume aí tá em 15 bi, então tá uma média baixa, né? Média antigamente era 18, 19, até 20 bilhões, tá muito baixa, então fica difícil qualquer coisa subir aí, realmente não tem dinheiro, não tem comprador, mas ao mesmo tempo também não tem vendedor, tá? Continuo destacando aqui essa região, rompendo aqui, ganha momento um comprador, e aí pode dar uma boa subida. Se vier a perder essa mínima aqui de 125.500, vai voltar para essa região aqui, para esse forte suporte em 125.000 pontos, tá? Que é um forte topo aí no semanal, quando a gente afasta, consegue observar claramente como é uma região forte, né? Já mostrei isso para vocês em outras lives, tá? Então, tá melhor do que tivesse caindo, né? Então, ficar de olho aí para esse rompimento. Vamos esperar aí ver se essa semana a gente tem um volume melhor no Ibovespa, mas por enquanto tá bem complicado. O mercado tá sem drive, sem direcional estabelecido, tá? Vamos para o primeiro ativo, Vale. Só o Vale deu essa. Peraí, deixa eu carregar. Opa. Vale dessa boa subida aqui. Eu lembro que a gente tinha discutido, né, que a região dos 61,50 era um ponto de muita importância. Tinha sido testado outras vezes, né? Então destaquei como uma resistência muito forte para que o ativo pudesse subir, para que Vale pudesse subir, né? Reagiu aqui, retestou esse baita reteste aqui. É um reteste bem perigoso de ter sido pegado, mas ativou e aí ajudou também a questão do minério ter subido forte nas últimas semanas aí, agora meio estagnado dentro de um triângulo simétrico, mas continuo destacando aqui esse suporte de 62, 65 aqui em Vale como um forte suporte dentro do ativo, tá? Inclusive foi o ponto que reverteu da outra vez aqui no mês 4, que chegou aí até 66, e é um suporte bem antigo dentro de Vale, né? Dentro dessa região de Vale aqui, que se arrasta desde o começo de 2023, né? Mais de um ano que Vale está nessa região. Então, não estou vendo compra ainda no ativo, tá? E se perder aqui essa região dos 62, 65, pode voltar para os 61,80, 61,50, tá? Ficaria de olho aí, mas por enquanto não estou vendo compra nem venda. Na verdade, o mais provável aqui é que Vale tenha uma lateralização aqui, uma acumulação para tentar voltar a subir, tá? Ou se perder aqui a região de 62, 65, pode abrir para uma correção mais acentuada no ativo, tá? Realmente o volume também não está dos melhores nos últimos dias, vem caindo, e é isso, não tem muito panorama aqui para Vale, tá? Cine, essa aqui foi o Henrique que passou, certeza que o ABV deve estar disparado. Cine, cara, isso aqui é um ativo complicado, liquidez nula. Mas assim, os indicadores vamos ver, ativou um bandeirão aqui. Os indicadores de momento estão bacanos no gráfico diário, né? Volume muito baixo, mas o ABV
já partiu, está sobrevendido no IFR, né? O RSI. Inclusive, pessoal, eu boto lá nos estudos RSI, mas é IFR, tá? Porque RSI é o que a literatura costuma usar, então até para a gente ir aprendendo. MACD também virou para compra aqui, mas, cara, falta volume nesse ativo para ele poder andar mais, tá? Lembrando que, se eu não me engano, esse ativo aqui é de exploração imobiliária, então provavelmente uma notícia aí de venda de algum ativo pode ser que traga um volume maior para o ativo, beleza? Acho que essa notícia aqui pode ter sido venda de ativo, né? Setup de ativo que é exploração imobiliária, empresa que é exploração imobiliária, o setup sempre é esse, né? HBRE, Cine, acho que São Carlos também são. É, Depois eu vou dar uma olhada em Cine direitinho, questão de dívida, essas outras coisas, para ver como é que tá isso. CSNA. CSNA tá essa acumulação aqui nesse fundo, parece, né, que está ensaiando realmente uma reversão de tendência. Muito enrosco nesse ativo. Eu começaria a olhar para uma compra com o melhor risco-retorno, um rompimento aqui dos 14,20, tá? Então, ficaria de olho para acontecer isso aqui. Um rompimento, um reteste aqui por cima dessa média de 200 também, que está em confluência com esse suporte dos 14,20 para ativação dessa reversão, tá? O fluxo também não está dos melhores, o volume também não está dos melhores, mas em matéria de risco-retorno, eu prefiro comprar aqui nos 14,20 do que arriscar uma compra aqui, porque tem muito enrosco aqui, então pode ser um ponto de alta manipulação aí de comprador versus vendedor, tá? O volume bem baixo mesmo, o volume tem que melhorar nesses ativos para andar, viu? Fica difícil a gente tomar qualquer posição ou até eu dar qualquer opinião para vocês num ativo que está com volume baixíssimo como o CSNA e a maioria dos ativos aí na nossa bolsa, tá? Prio, nossa querida Prio, pessoal. Prio perdeu aqui essa região dos 46, né? O que pode ter acontecido é um rotation setorial, né? Pois que Petro anunciou aí o aumento da gasolina, trouxe um momento comprador para a Petrobras, né? Eu até passei no final de semana. Tinha olhado a opção ontem, só que realmente não achei que ia entrar um volume tão alto. Claro, veio a notícia, mas como a gente já vem vendo isso, né? E o tempo vem provando isso, que o gráfico antecipa muitas coisas. Então, o Prio aqui ainda está com um momento um comprador. Acredito que ela tenha dado um pequeno descanso aqui, até porque também o petróleo deu uma leve corrigida. Prio tem que segurar nesse suporte dos 45, que é uma barreira psicológica, um suporte muito forte também, tá? Ideal que Prio volte a romper esses 46 para voltar a romper, para voltar a testar esses 46,91 aqui, para ver se a gente consegue voltar ali para os R$ 50, 49, depois R$ 50, tá? Continuo otimista com o ativo, acredito que a questão do IBAMA aí deve estar se resolvendo, até porque é algo que está atrapalhando muito o governo. Então, toda a atenção do governo deve estar para essa parte do IBAMA, para licença, para a liberação da licença do campo de Uarro, né, que vai trazer uma diminuição aí no valor médio do lifting cost, do preço de extração do petróleo, de toda a produção de Prio. Então, continuo comprado, fiz a rolagem lá para as opções de 16/8, né, da série H, bem tranquilo, por isso que a gente pegou mais para frente, não ficou na série G, justamente para a gente não sofrer tanto com as variações do tempo. O Teta come muito quando a gente está no próximo vencimento, série G. Então, o Teta come muito em qualquer tipo de correção que tiver no ativo, tá? Mas continuo bem otimista para Prio, tá? A gente pode ver o MACD aqui, caiu um pouco o interesse na venda, mas continua comprador, na minha opinião, o gráfico de Prio, tá bom? Vulcabras, Vulcabras. Vulcabras está interessante. Por que está interessante? Porque Vulcabras rompeu aqui um canal de baixo,
Baita de um canalzão de baixa que ela tava aqui. Rompeu um canal de baixa aqui, tá testando, né? Precisa de mais volume, pessoal. Fica muito complicado qualquer tipo de repique, ativação ou até reversão de tendência sem volume, né? A gente está vendo um volume baixíssimo nela aí, volume de 2 milhões. Não estou vendo um fluxo relevante em Vulcabras, tá? Mas rompendo esses 15,55 aqui, ela pode dar uma andada e buscar essa região aqui dos 16,80, tá? Lembrando que o Vulcabras é varejo, então qualquer alta nos juros aí, ela pode sentir, e foi isso que realmente fez com que o ativo encaixasse essa tendência de baixa aqui, né? Baita de um canal de baixa. Mas ficaria de olho num rompimento e reteste desses 15,50, tá? Mas, assim como os outros ativos, a gente precisa de uma melhora no volume para poder romper, tá bom? Clear Sale, Clear Sale. Essa aqui eu sempre tô de olho, ela sempre dá umas porradinhas para cima, né? Mas tá nesse topo aqui, bem consolidado. Deixa eu até passar aqui. Minha opinião é que precisa romper esse topo aqui dos 9,15 e confirmar para a gente poder ter mais uma subida. Deixa eu colocar aqui certinho, só para a gente não esquecer. Então precisa romper, precisa de um reteste. Entrando defesa, ficaria bom para voltar a subir. Deixa eu dar uma olhada no semanal. Vou tirar esse canal aqui. Rompendo pode pegar esse topo aqui dos R$ 12 e depois tem um bom caminho livre aí para ir até os 16,50, tá? Não tá feio não esse ativo. Se a gente jogar no semanal mesmo, a gente tem meio que um W aqui, né? Um W meio troncho, não dá para falar que é W, tá? Mas a visão é essa, tá? Tá numa consolidação de topo aqui, deu uma descansada. O ideal é que ela rompa realmente essa região dos 9,15 aqui para ter mais uma subida, né? O suporte aqui está muito bem delimitado, muito difícil de perder esse suporte aqui, tá? Entre 6,50 e 6,30. É uma boa subida esse ativo, né? Basicamente é isso. Tá quase em região de sobrevenda também do IFR, mas, cara, tá interessante. Precisa volume, falta volume, né? Assim como todos os gráficos que a gente está olhando hoje. Cirela, pessoal. Pessoal, Cirela está na mesma situação da época que a gente entrou nas opções lá, ainda continua nas opções. Tá no fundo de canal semanal aqui. Não perdeu essa região dos 18,50, que era um forte suporte, né? Segurou, entrou uma boa defesa aí. O ideal aqui é que rompa essa região dos 20,40 para poder dar mais uma subida e figurar aqui nesse topo dos R$ 23, tá? O fluxo, a maioria dos dias tem sido bom, tem sido acima da média, né? Hoje ainda não, hoje a bolsa toda está com um volume bem baixo, mas o volume tem sido acima da média, então continua o panorama de Cirela aqui. Acredito que seja uma boa empresa na parte de alto padrão, né? A gente não vai surfar Minha Casa Minha Vida em Cirela, a gente vai surfar Minha Casa Minha Vida em Tenda, né? Então, continuo otimista para Cirela. Até o Presida falou um pouco do ativo também lá no grupo, que deve vir alguns lançamentos bons aí e aumentar um pouco o volume de vendas em Cirela, vendas de empreendimentos, né? Então, continuo dentro, continuo otimista, tá? Mas precisa romper esse topinho aqui dos 20,50 para a gente ter uma maior, encaixar uma tendência de alta aí, se tudo der certo, tá? Claramente aqui ensaiando uma reversão de tendência, tá? Tá meio feia, não dá para falar que é um Okoi, mas claramente ensaiando uma reversão de tendência no fundo de um canal de alta no gráfico semanal. Então, assim, se eu fosse falar de ponto, é um ótimo ponto aí para fazer, para iniciar um position, tá? E aí o stop seria aqui na região dos 18,45. Bom, Lojas Renner. Isso aqui, quem mandou certeza, não lembro, mas certeza que foi o Fernando Machado. Fernando, galera, ele é do ramo
de vestuário, né? Ele é CEO da Rip Curl. A galera mais velha aí não vai saber, mas a galera mais nova vai saber. É, vestuário da parte de surf, também tem roupa de surf, né? Aquelas roupas de neoprene, então ele entende bem do setor e gosta muito desse ativo. Então, assim, para alguém que está dentro do setor e gosta do ativo, assim, ele deve conhecer, ele conhece, né, as métricas, então vamos ficar de olho também. Fernandão, rompendo 13,50 aqui, tem tudo para andar, tá? O fluxo tem sido bom, o fluxo não tem sido dos piores. Deixa eu pegar os últimos 5 dias aqui do Times in Trades. JP Morgan comprando fraco, mas ao mesmo comprando forte, mas ao mesmo tempo a gente tem Morgan, Goldman, UBS e Tulit vendendo também, tá? Então o fluxo está meio que dividido. Essa venda da Morgan aqui foi totalmente absorvida pela JP Morgan, né? Cara, mas tem que romper, tá bom? Tem que romper aí. Rompendo essa região aqui dos 13,45 no curto prazo, pode buscar aqui os 14,60. Agora, para entrar, eu esperaria um rompimento e depois um reteste seguido de entrada de defesa via fluxo, e aí sim confirmando esse rompimento para buscar esses 14,70, 14,60 aqui, tá? Ficaria de olho nisso. Agora, para entrar nessa manipulação aqui, o stop ficaria caríssimo, tá? O stop técnico ficaria aqui em R$ 12. Então, é muito, 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 muito grande. É um downside muito grande, né? Quase 9% aí. Então, por isso que eu digo para vocês, a melhor coisa é pegar no reteste, tá? E aí, pegando no reteste, o stop ficaria aqui, na região dos R$ 13, perdendo na perda dos R$ 13, tá? B3 eu passei ontem no grupo, mas vou reforçar o que eu havia dito. Deixa eu só botar. Reforçar o que eu havia dito. Precisa romper esse canal de baixa aqui, tá? Nos 10,80. Rompendo e confirmando esse canal de baixa aqui, tem espaço para um bom repique, tá? Rompendo aqui, voltando para testar e confirmando, tem espaço para primeiro pegar aqui na região dos 11,20, 11,30 e depois nesse topo aqui na região dos R$ 12, tá? Já está na hora desse ativo dar uma subida, né? Mas ó, o fluxo hoje está bem complicado. O BS vendendo até a mãe nela, quase 1 milhão de ações aí, JP Morgan também. Então, não estou vendo assim uma possibilidade no curto prazo de encaixar um repique, tá? Ou até uma reversão. Mas, de qualquer forma, rompendo 10,80, ganha espaço e tem a possibilidade de ativar esse rompimento aqui e uma possível reversão na tendência, que é consolidada, bem consolidada, tá? A tendência de baixa aqui. A gente pode ver aqui esse forte canal. Então, o panorama realmente de B3 é esse, tá? Também precisa melhorar o volume, assim como a maioria dos ativos que eu estou olhando aqui. Azul, pessoal, azul a gente perdeu esse bonde, hein? Azul segurou nesse suporte do Covid, inclusive, acho que chegou a romper o suporte do Covid, O suporte do Covid em azul era 8,75, tá testando esse antigo suporte, né, que virou resistência, testando e confirmando, tem tudo para voltar aqui para a região dos 9, R$ 10, tá? A azul é aquilo, né, com a alta do petróleo, ela acabou corrigindo mais forte, e a questão da dívida dela também, da reestruturação da dívida dela, não foi tão boa assim, não sei se saiu notícia, mas pelo que eu tinha visto, não conseguiu levantar o 7 bi que ela queria levantar para poder começar a pagar essa dívida aí, né? O acordo que foi feito. Então, por isso que veio esse forte fluxo vendedor junto com a correção do petróleo, tá? A correção não, a alta do petróleo, me desculpa. Então, rompendo e confirmando aqui esse 8,70, tem tudo para voltar para essa região dos 10, 10,50, tá? Muito importante que se mantenha acima desse suporte aqui, que é o suporte do Covid, um suporte bem forte aí, tá? PTBL aqui, pessoal, tá ensaiando uma reversão de tendência, tá? A gente tá nesse trade, tá? O Henrique já tinha passado esse trade. Basicamente, todo mundo do grupo tá dentro desse papel. Volume é muito baixo de PTBL, de Porto Belo.
se eu não me engano, faz azulejo, né? É, rompendo aqui essa região dos R$ 5, que é uma resistência muito forte e, ao mesmo tempo, é um suporte, uma resistência psicológica também. Pode ganhar momentum proativo e subir aqui até a região dos 5,60, 5,70, tá? São alvos mais curtos, não vejo grande possibilidade aqui de subir muito mais que isso, tá? Então vamos ficar atento para os alvos que o Henrique passou. Possivelmente o alvo final aqui que ele botou deve ter sido esse fundo anterior aqui no 5,60, tá bom? Mas o volume precisa melhorar, tá bom? E assim se o OBV der algum sinal de rompimento, eu mando para vocês no grupo. Fechou? Mas assim, claramente está ensaiando uma reversão de tendência no curto prazo, tá? HBRE ativou uma espécie de reversão também, um pouco enroscado ainda nessa região. Muito importante que se mantenha aqui acima de 5,20, tá? Muito importante mesmo. Por enquanto, está meio que pinçada entre essas duas médias, que também funcionam como suporte e resistência dinâmicos dentro do gráfico, tá? A média de 400, que é essa média verde aqui, e a média de 200, que é essa média aqui vermelha, tá? É, Aqui, pessoal, é aquele setup de exploração imobiliária. Tem que esperar, tá? Tem que esperar. Chegou no suporte é compra, chegou aqui em cima é venda, tá? Mas assim, só vamos ver HBRE realmente subindo forte, ela rompendo esse forte topo aqui no 6,90, R$ 7, tá? Aí sim a gente pode ver a HBRE tendo uma reversão de tendência aí, quem sabe aí encaixando uma tendência de alta aí para o benefício de todos do grupo, né? Picar tá bonita, Picar tá bacana, Picar tá bacana, bacana mesmo. Picar aqui fez um fundo ascendente, então não voltou a testar esse fundo dos 2,50 aqui, que era o que me preocuparia, tá? Se eu tivesse no ativo. Agora ela tem que romper essa região dos 3,30 e depois esse forte topo aqui também nos 3,50, tá? Aí sim a gente vai ver Picar figurando nessa região dos 4,40, tá? Mas assim, já quebrou aqui um canal de baixa, tá? É uma linha de tendência de baixa também, não dá para falar no canal, porque teve essa correção aqui. Então, se a gente for traçar, a gente vai traçar uma linha de tendência de baixa, uma LTB aqui. Claramente ela quebrou, né? Teve uma confirmação dessa quebra e agora precisa subir. Precisa romper essa região desse primeiro topo aqui em 3,30. Deixa eu só botar no intraday para ver se isso aqui é uma bandeirinha. É mais ou menos uma bandeirinha de alta, tá, pessoal? Dá para ficar de olho aí, ó. Eu gosto muito desse padrão, tá? Apesar que no Brasil é bem, bem complicado, mas gosto muito desse padrão. Teve uma diminuição de interesse na compra aí no intraday. O volume hoje está na média, tá interessante. O OBV ainda não partiu na frente, está com uma leve divergência, e o IFR está chegando em região de sobrecompra, tá? Então a gente pode ter um descanso aqui do gráfico, de preferência por cima desses 13,20 aqui, para voltar a subir, tá? Mas está bastante legal o ativo, tá bonito, né? Entrando no volume, esse ativo aqui tem tudo para subir. O fluxo também está interessante. Vamos ver nos 5 dias anteriores. O fluxo está interessante aí, liderado pelo UBS, Morgan e JP Morgan, né? BTG sendo o maior vendedor do ativo. Então, quando o fluxo está assim, pessoal, tem três bons compradores e um bom vendedor, a gente tem que equilibrar a balança e ver que realmente o ativo pode dar uma reagida, tá? Então, o ideal é que ele está testando aqui esse rompimento da bandeira de alta para ativar o padrão, né? Que é um padrão muito forte, tá? Um reteste aqui por cima dessa região dos 13,15 seria ideal, né? Com a entrada de defesa para poder subir, mas tá bacana para subir sim, viu? Não tá feia. Agora vamos para Redditor, Redditor. Cara, isso aqui não tem, isso aqui é complicado. Pessoal, é complicado eu dar opinião para vocês em gráfico que tá assim, tá? Muito complicado, porque aqui é uma manipulação altíssima. Ó, tá vendo? E eu vou falar a mesma coisa que sempre. Se vocês comprarem aqui,
é manipulação pura, comprar onde está. Agora, comprar num rompimento confirmação do 38 seria melhor, mas está longe pra caramba. Então, em matéria de risco-retorno, o ideal é comprar nos 22, R$ 23, que é esse suporte aqui, tá? Com stop aqui em 19, ou até com stop mesmo no fundo desse candle aqui em R$ 23, tá? Mas assim, não tem panorama nenhum aqui que me faça crer que Redditor pode dar uma subida agora, tá? Tem uma pequena reversão aqui de curto prazo, né? Que a gente pode ver aqui, quase um ombro, cabeça e um outro ombro, que pode projetar ela aqui para os 31, tá bom? Mas tem essa forte barreira aqui na média de 400, que funciona como resistência dinâmica, né? E pode segurar esse gráfico aí, ainda mais sem volume como tá. MACD virou para compra, né? O interesse maior tá na compra. O OBV tem um leve rompimento, mas um pouco descansado também. E o FR chegando em região de sobrecompra, né? Então, pode ter uma lateralização aqui, uma acumulação para querer subir. Vamos ficar de olho aí para ver se o OBV aponta alguma coisa para a gente, tá? Só acho que basicamente é isso. Ah, vou olhar Petro. Petro, a gente tem que olhar no intraday. Petro tinha passado no radar que eu mandei na segunda-feira, né? Se rompesse aqui essa região dos 37,65, poderia dar uma boa subida. O ABV foi embora, realmente com bastante momento um comprador, depois da notícia do aumento da gasolina em 20 centavos e do gás também. Agora, Petro precisa romper esse topo aqui nos 38,60, tá? Tá parecendo uma bandeirinha de alta aqui, né? Podemos dizer isso. Tá aparecendo uma bandeirinha de alta aqui. Por isso que é o ideal que ela rompa aqui para buscar esse topo aqui dos R$ 39. Ela rompendo aqui tá com muito momentum, tá? Ela pode voltar aos R$ 39, R$ 39,40. Hoje o maior vendedor é o BS, lembrando que o BS é giro louco. Então pode ser que no final do dia ela recompre tudo isso aqui e acabe o dia até comprado, tá? Então, vamos monitorar ela também, porque tá com um momento um comprador e tem força compradora também no dia, tá? Ficar de olho nesse ativo. Perdemos essa aí, eu até cheguei a olhar a opção, mas não achei que ia entrar tanto volume como entrou ontem, claro, advindo da notícia, mas entrou, né? O gráfico adianta. Basicamente é isso, pessoal. O mercado tá sem volume, deixa eu só. O mercado tá sem volume, pessoal. Então, assim, é, eu estou operando o mínimo possível. Realmente, eu só vou operar o que tiver bem claro ou comprar as posições que eu já tenho para longo prazo, né? Então, vamos ficar de olho, vamos esperar o volume melhorar, o news flow também melhorar, e aí a gente pode ter aí algumas boas operações de small caps. Muitas estão se ajeitando, eu já estou de olho em algumas aqui, estou de olho em Positivo, estou de olho em Smart Fit, tô de olho em VBBR, tô de olho em Lave, tô de olho em Vivara, tô de olho em soja, tô de olho em Frasli, tô de olho em Santos Brasil, Mills, Pomo, CBA, Simpar, Rap Vida, Porte, né, que é o Wilson Sons, e Tris, tá? São aí as small caps. Ah, e Ocean Pact, são aí as small caps que eu tô de olho, tá bom? E aí a gente vai discutindo isso no grupo, tá? Desculpa aí por hoje, pessoal. Tive algumas consultas e é feriado aqui em São Paulo. Aproveitei porque não tem nada de trânsito, né? Trânsito muito, muito menor do que nos outros dias. E aí aproveitei para agilizar isso. Mas semana que vem já vamos ter normal, o radar ao vivo e depois postado no YouTube. O Fernando Machado me deu uma ideia de fazer mais lives com vocês de leitura gráfica. Então, durante a semana, eu vou abrir mais lives, sem avisar nada, quem tiver online, mas lógico, deixando gravado, para a gente olhar um pouco de gráfico, para vocês entenderem melhor a didática do price action, de reteste, de stop, esse tipo de coisa, tá? A gente vai se comunicando no grupo. É isso, pessoal. Um grande abraço, ótima semana aí, que a semana seja de muito game pra gente. Que Deus abençoe vocês todos aí. E se precisarem de mim, só falar comigo no privado ou também no grupo. Não precisam hesitar, tá? Eu tô online ali para ajudar vocês, beleza?
Grande abraço, pessoal. Fique com Deus.